Nessa reta final, né, de campanha presidencial, qualquer voto conta, né? Tem muita coisa em jogo e do lado do PT, o ex-presidente Lula vai atrás de um setor que está maciçamente com o Bolsonaro, que é o agro. Conta pra gente, Mônica. Bom dia. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, Megali, olha, veja, começando aqui por um fato, quer dizer, o comando da campanha do Lula e do Geraldo Alckmin cancelou uma visita que o candidato a vice faria ao Mato Grosso para participar de um ato de campanha da candidata ao governo do estado pelo PV, Márcia Pinheiro, né, e também para tentar se aproximar de empresários do agronegócio. Informações de que poderia haver tumultos na visita, tumultos organizados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro no estado, levaram ao cancelamento desse que estava sendo considerado um ato importante, já que é, como você disse, uma prioridade da campanha se aproximar desse setor que é, em grande parte, para não dizer na maior parte, refratário ao Lula, né? E o Alckmin é justamente a pessoa que está fazendo a ponte do ex-presidente com muitos desses empresários, né? Com o Lula na frente nas pesquisas, né, Megali? Essa construção de pontes está sendo agora facilitada, com a manutenção do presidente Lula à frente das pesquisas. Então, há uma facilidade aí para que se estabeleça esse diálogo, né? E o próprio Lula tem se encontrado reservadamente com empresários do agro, Megali. Então, é sempre assim, aquela coisa, uma coisa é o que está nos jornais, está na agenda oficial e tudo, e outra coisa é o que tá na agenda reservada, que muitas vezes é o que, de fato, importa, né? Então, se tem ameaça de tumulto por um lado, tem também reaproximação acontecendo. Uma das mais simbólicas, talvez, Megali, seja a reaproximação do Lula com Rubens Ometo, da Cosan, que é um gigante do setor, né, com ramificações na área de combustíveis e de infraestrutura, um dos maiores empresários do país. Os dois já se encontraram pelo menos 2 vezes na casa do Rubens Ometo. Em um dos encontros, Lula estava com justamente Alckmin e com o deputado federal Alexandre Padilha. Foi um encontro bem restrito, mas até familiar, né? Eles estavam com as mulheres, se reuniram para um almoço. Em outra ocasião, Lula estava com Fernando Haddad, foi um encontro mais reservado ainda, né? Com muito pouca gente e só os dois, né, por parte do PT, né? E o que chama atenção, além dessa tentativa de reaproximação nessa reta final, embora esses encontros não tenham acontecido nesta semana, já vem de um tempo esses encontros, mas o que chama atenção também, Megali, além da abertura desse diálogo, são as companhias do Lula quando conversa com o empresariado, né? Então, as apostas, né? E as apostas, né, que começam também a ser feitas sobre como vai ser o governo dele na área econômica, caso seja eleito presidente. Eu mesmo já escrevi em outra oportunidade que há uma aposta de muitos setores do empresariado no nome do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, para comandar até mesmo o Ministério da Economia, né? Mas os olhos se voltam também para o Alexandre Padilha, porque o Alexandre Padilha tem feito essa ponte com o empresariado, tem se reunido frequentemente com empresários, mandatado pelo Lula, falando em nome da campanha. Então, o Lula, que no começo da campanha eleitoral fechou a agenda ali para o empresariado, dizia que não era a hora, que não era o momento, que não era a prioridade, agora, né, intensificou encontros com muitos deles, e isso inclui, obviamente, também empresários do agronegócio natural, né, Megali? Lula conseguiu, nessa semana, um apoio importante, né, Mônica, do Miguel Reale, um dos autores, Miguel Reale Júnior, dos autores do processo de impeachment, né? Sim, consegui. O Miguel Reale está dando mais um voto útil, né? Que é o chamado voto útil contra o presidente Jair Bolsonaro para terminar a eleição em primeiro turno, né, mas ele, obviamente, é um apoio. Assim, enfim, não é inusitado porque no contexto era o esperado que ele apoiasse o Lula, mas nunca, né, jamais apoiou o Lula e foi o líder, né, foi uma figura, foi protagonista do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, e ele junto com a agora deputada estadual Janaína Pascoal. Então, realmente é um outro apoio. São muitos os encontros e os apoios inusitados acontecendo nesse momento, né, Megali, em que o ex-presidente está ali com 50%, segundo algumas pesquisas, dos votos válidos, podendo ganhar em primeiro turno ou não, né? Nesse momento, até talvez o mais provável seja um segundo turno, já que a diferença está muito apertada, né? Mas existe essa possibilidade. Então, a mera possibilidade faz com que
acelera encontros, acelera declarações de voto, acelera reaproximações, né, Megali? A Gleisi Hoffmann saiu por aí dizendo que o Miguel Reale havia se arrependido, né? Mas não, ele não disse isso, né? O apoio dele é mais anti-Bolsonaro do que pró-Lula. Ele nem tocou na questão do Eu impeachment. me recordo, Megali, só para a gente finalizar, o Zé Carlos Dias, que é um grande advogado, grande militante dos direitos humanos, leu a Carta pela Democracia na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Direito, quando em 2018 estava o Haddad e o Bolsonaro, ele já era enfim, já era desse grupo, das pessoas que rejeitam o bolsonarismo e o presidente Bolsonaro, e ele me falou uma frase, ele falou, olha, só mesmo o Bolsonaro para me fazer votar no PT, coisa que eu nunca tinha feito. Então, tem um pouco esse espírito, né? Não dá para a gente confundir, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Uma coisa é a rejeição ao presidente Bolsonaro, que pode levar a um voto em Lula, né, por parte de algumas pessoas, como Miguel Reale Júnior, outra coisa é um apoio, uma adesão, né, um aplauso, são coisas diferentes.